Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Diego Petinazzi, diretor da Census Group. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite, satisfação ouvir as histórias aqui de vocês, Os os causos. bastidores, muito bom, muito bom. Aham. Comigo aqui na bancada, professor Rodolfo Ruiz, da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory, ex-diretor da National Geographic. Bom, É que as histórias aqui estavam da net. estavam da net. Ficou na cabeça. E Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, do Global Business da SPM São Paulo e da Prime, que é o braço da ONU de universidades de negócio no Brasil e no mundo. Diego, um prazer enorme estar aqui com você. Conta pra gente a missão da Census. O Grupo Ascenso, eu tô há pouco tempo lá, mas facilmente eu fui absorvido pelo encanto das soluções que ele leva para a comunidade de empresários nacional e também para gringos entrarem no Brasil de forma mais prática, né? A Census nasceu há 20 e poucos anos, tem um pouco mais de 2 décadas de história, 23 anos, talvez um pouco menos do que você tem de Brasil, pelo português muito bom que você tem, Neto. Viu? Você tá há mais tempo que a Census. Tá mais tempo. E é uma empresa multinacional catarinense, nasceu em Joinville, inclusive a matriz, o berço ainda é o estado de Santa Catarina. A gente estimula muito, inclusive, a cultura e o estado catarinense, mas acabou fazendo a sua própria expansão de forma natural, então está presente em diversas capitais aqui no Brasil, e também é um case de internacionalização, está presente há mais de 10 anos nos Estados Unidos. E também Onde lá? na Flórida. Na Flórida. É uma base perto de Miami, fica em Medley. Inclusive com um centro logístico lá, bem equipado, onde dá toda a estrutura para o mercado americano e também para brasileiros e o resto do mundo. E a Census tem um DNA justamente de ajudar os empresários a levarem ganhos para suas empresas, desde linhas fiscais, tributárias, como também de toda a integração logística e de supply chain. Então, todo o transporte internacional, todo o comércio exterior, de fato, a gente tem como base para ajudar os nossos clientes a focarem no seu core business. Toda operação que não é core, mas é necessária, a Census faz. Desde a importação até logística, distribuição, e-commerce, é um grupo muito completo que consegue, de fato, ser um 10-10 aí na disciplina de eficiência fiscal, tributária e logística. Eu digo, mas é uma solução tecnológica? Tem consultoria junto? Explica assim o produto, serviço de vocês. Tem tecnologia embasada, não tinha como a gente ficar de fora, né? E essa tecnologia foi evoluindo ao longo dos anos. Inclusive, hoje nós temos uma tecnologia proprietária quando se fala em e-commerce, quando se fala em distribuição B2B, B2C, mas existe ali todo um embasamento muito técnico em cima das linhas fiscais tributárias. Nós aqui no Brasil não entendemos a complexidade tributária, esse emaranhado tributário. Imagina explicar isso para alguém que quer entrar no Brasil, um empresário que deseja um Brasil, um país continental de 200 milhões de pessoas, mas quando mergulha em linhas de cenário econômico, cenário Brasil, acaba se frustrando. Então a Census passa por uma linha muito técnica, né, onde nós começamos com consultoria, esses 20 e poucos anos atrás que eu comentei, com uma consultoria fiscal e tributária, e tivemos uma visibilidade nacional quando a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, isso há 20 e poucos anos, nos convidou o nosso fundador, Vanderlei Palhano, que talvez seja um dos cérebros mais geniais aí na parte tributária no Brasil. Ele foi convidado para ajudar a desenhar os benefícios fiscais do estado de Santa Catarina. Né? Espírito Santo, o estado do Espírito Santo saiu na frente, foi um case, né? E Santa Catarina, assim como todos os estados, ficaram para trás. E o governo da época, chamou algumas pessoas do estado para ajudar a desenhar esses incentivos para atrair a indústria, né, e gerar a economia do estado. Então nós começamos e ganhamos visibilidade como experts, de fato, em consultoria fiscal e tributária. E a evolução do negócio fez a gente se tornar um grupo hoje com mais de 15 empresas que passa por, não deixou de perder o DNA tributário, mas evoluiu para linhas logísticas com infraestrutura, inclusive, a gente tem armazenagem, tudo mais. Tudo isso está conectado. Não necessariamente nós temos frota, por exemplo, quando a gente oferece transporte, logística doméstica. Parceria. Né? Parcerizações, exatamente. Então, hoje a gente tem toda a estrutura de armazenagem, são 400 mil metros no Brasil, por exemplo, e temos também toda a estrutura de distribuição.
para qualquer tipo de produto, inclusive até o e-commerce, até o last mile, até chegar na sua casa quando você compra algum produto no Mercado Livre, na Amazon, por exemplo. Eu imagino um impacto agora com o Rio Grande do Sul, na situação que está passando, né? Tem um impacto, porque o mercado quando você fala Eles em exportam ali, né? exportam e também tem o porto, é um porto Exato. importante. É. Hoje não é o nosso principal, então claro que impacta, né? Mas impacta menos do que, por exemplo, o frete internacional que está extremamente alto na fotografia atual, está a $7.000, se eu não estou enganado. Então, mas impacta sim, apesar de não ser o nosso principal destino. Uhum. O nosso principal destino de cargas que vem de fora, geralmente Santa Catarina, São Paulo, não tem como deixar de fugir, né? Espírito Santo, alguma coisa em Minas, alguma coisa no Paraná. Mas o grande endereço, a gente puxa sempre para o estado catarinense. Então, eu perguntei isso porque as mudanças climáticas vêm acontecendo, né? Então pode dar ondas também maiores dentro de um regime marítimo, né? Sim. Vocês estão percebendo esse tipo de problema também? Porque também tem dado problema nos Estados Unidos, né? Sim. Todos esses tipos de efeitos, né, climáticos acabam afetando direto ou indiretamente nos preços, ou na logística, no lead time. Não precisa ir muito longe. Recentemente teve uma cheia, né, em Santa Catarina que os navios não estavam conseguindo atracar ali no Porto de Navegantes. O Porto de Itajaí não está operante, que é muito importante, mas não está operativo agora. E tudo congestionou para Navegantes, a maioria, né, e ficamos ali muito tempo refém, porque os navios não conseguiam atracar por conta das cheias. Portos, aeroportos, Tudo. rodovias. Tudo. Tirando as ferrovias, acho que quase todas, Que são poucas, né? São Infelizmente, pelo menos no país são poucas, que sofrem com a mudança climática. Uhum. Agora tem um ponto interessante, né, Método, que a gente estava conversando agora há pouco. Essas áreas que são meios para outras empresas é normalmente um ponto onde tem burocracia, tem custo, tem atraso, e vocês vêm com essa solução. Agora, com a chegada da tecnologia da inteligência artificial, vocês já estão incluindo essas ferramentas dentro das soluções de vocês? Ou vocês acham que vão ser um potencial concorrente para as empresas terem soluções internas nessa linha? Como é que vocês enxergam? Não vai ser concorrência, de fato não. Acho que é uma evolução natural onde a gente já está de fato olhando. Né? Toda a parte que envolve tecnologia dentro da prestação de serviços do nosso grupo, a gente analisa com carinho e não pode ficar de fora. Claro. Então, a inteligência artificial a gente entende que vai agregar para as nossas soluções de modo mais efetivo e, consequentemente, isso se transborda como um benefício para o nosso cliente. Dificilmente, mesmo uma grande companhia, ela não vê a área, claro, é estratégica, a área de logística, por exemplo, mas acaba que não é o core. Uma área meio geralmente mesmo. É produzir, seja no Brasil ou fora do Brasil. Vender. Inovação, pensar em ESG, pensar em pessoas, pensar em parcerias estratégicas e vender lá na ponta, ter o lead, né? Seja B2B ou B2C. Essa engrenagem que a gente fala, que é a engrenagem central, que é um mal necessário, que é toda a operação de fato, acaba que ela tem, porque é necessário, mas não é o core. Então a Census justamente entra para deixar o nosso cliente focado naquilo que é estratégico e que paga as contas de fato. A ideia é salvar tempo, deixar os nossos clientes dormir tranquilo. E administrar Comex, né? Logística, não é administrar problema. Todo dia, porque são fatores macro, né? Desde clima, por exemplo, até pequenos detalhes locais. E burocráticos. A gente depende muito do governo, né? Ô Diego, qual é o perfil do seu cliente mais típico? Assim, quem procura a Census e para quê? Aquele cliente, aquela empresa média ou grande, que começa a sentir dor com o alto pagamento de tributos, né, a parte fiscal tributária muito alta, aqueles clientes que têm crédito acumulado de CMS em São Paulo, por exemplo, essas são linhas mais técnicas, que eu não vou acho que eu não tenho nem propriedade para aprofundar aqui, mas aquelas empresas que hoje têm crédito acumulado de CMS em São Paulo, aquelas empresas que querem aumentar a margem de lucro ou a competitividade, meu concorrente está praticando por R$20, eu não consigo chegar a 40, né? Como que eu faço? O que o meu concorrente tem que eu não tenho? Ele paga os impostos, ele é correto, coeso como eu, geralmente ele tem algum tipo de empresa que dá suporte na logística, na distribuição, no fiscal. Está mais eficiente. Está mais eficiente, exatamente. Então, o cliente que quer aumentar a competitividade ou a linha de
de margem de lucro, né? Um Que, aumento da que margem são, de lucro, que por são exemplo. todos. Que São são todos. todos isso. Exato. E se eu quiser exportar, eu procuro vocês? A exportação é algo que a gente, há um ano, começou a olhar com um pouquinho mais de ênfase. Inclusive, já temos cases interessantes de exportação, mas hoje representa talvez menos de 10% do nosso faturamento total. A importação ainda é o grande negócio, porque a exportação o governo até estimula, né? Sim. Você exportar, em teoria, você não tem muitos Sim. custos, Tem o né? apoio da PEX. Sim. também, Tem né? a Apex, é uma baita casa que ajuda muito. Agora, importação não. Importação já é algo que tem muitas linhas de impostos, tem complexidade, né? Trazer do porto lá da China, da Itália, dos Estados Unidos, até chegar em algum porto no Brasil, fazer o desembaraço, é muito trabalhoso. Então, se você não tiver um bom suporte, você acaba inviabilizando o seu negócio. Em um ano, fecha as portas. Fala-se muito em custo Brasil. Ele é real? Esse custo Brasil é real e de que tamanho ele é? Então, eu acho que vocês atacam o custo Brasil. Sim, né? é assim, porque você está convencendo, bom, seja para exportar, para importar também, mas também até no cálculo do negócio, né? Eu vou montar aonde, por quê, qual a Exato. dificuldade. Por isso que já chego na sua pergunta, mas realmente, quando a empresa quer montar uma fábrica aqui no Brasil, se as áreas internas, né, se o CFO não conversa com o diretor tributário, o head de tax, Sim. com o diretor de logística, o head de logística, etc., o CEO, obviamente, se eles não estão muito alinhados, eles tomam uma decisão errada, porque geralmente a tomada de decisão do diretor de logística, se o mercado consumidor é São Paulo, por exemplo, ele vai querer montar a fábrica aqui, Sim. em Barueri, em Alphaville, em São Paulo, Guarulhos, né? Sim. Perto de Santos, ou perto de Viracopos. Agora o diretor tributário, o head tributário não. Vamos montar em Minas, em Santa Catarina, em Espírito Santo. A produção, onde está o insumo. Onde está o insumo. Exatamente. Então, quer dizer, então tem esse conflito. Então, a gente tem que se falar muito. Então, a tomada de decisão tem que ser um colegiado. E se tem, obviamente, e geralmente não é uma disciplina que é core do negócio, dos executivos daquele segmento. O core deles é produzir, né? Sim. Então, por isso que muitas vezes o trabalho da Ascensos, ou de qualquer colega que esteja no mercado com uma boa oferta, faz todo sentido. E o custo do Brasil é muito alto, e é real. Sim. Então, assim, é um custo que, se não vier muito bem preparado, inviabiliza o seu negócio. Você está fadado ao insucesso se não tiver um suporte local. Então, seja de um consultor, aí tem diversas, desde as Big Four, por exemplo, ou outras grandes de auditoria ou de consultoria, e, obviamente, mais especializados como o Grupo Ascensos, que acabou tendo um leque de especialização muito grande. Então, se não tiver muito bem preparado, de fato, inviabiliza o negócio. Né? E muitas vezes explicar isso para o headquarter, né, se é uma multinacional, por exemplo, vai explicar isso para o japonês, para o italiano, para o americano, para o francês. Ele não entende. Né? Quando, inclusive, o CFO aqui no Brasil tem lá, sei lá, 100 milhões de reais de crédito acumulado que o Estado de São Paulo, por exemplo, deve. Para ele. Como que o CFO daqui explica para o CFO global, o Estado me deve, só que mais um ano se passou e o dinheiro está lá, eu não consigo. Ele não consegue explicar. Né? Então, o gringo, ele não entende. A Ascensos tenta ajudar isso da melhor forma possível. A explicar para os gringos. A explicar para os gringos. Mas é muito difícil. Né? Eu tive... Não é fácil. É muito difícil. Eu tive agora, recentemente na China, minha primeira ida, inclusive, para a Ásia. Fiquei encantado com tudo que vocês possam imaginar de cultura, etc. Mas falando em negócios, quando a gente explica, né, que a gente facilita o caminho para eles entrarem no Brasil, eles adoram. Nossa, então quer dizer que você vai ser meu salvador no Brasil, né? Sim. Que excelente. Mas quando a gente começa a explicar que mesmo eu ajudando, ele vai ter que ser o responsável pelo negócio, eu não sou especialista no negócio dele. Sim, sim. Né? Quando a gente fala que ele toma a decisão, ele é o responsável, né? Ele acaba que o sorriso vai diminuindo. Isso vai diminuindo. O chinês, né, independente do seu segmento, você que vai ter que vender, porque nada melhor do que você, que é especialista, vender. Conhece o produto. Aí ele começa já a dar aquela... Né, então, explicar para o empresário, para a comunidade internacional sobre o Brasil, mesmo com as soluções da Ascensos, não é algo simples. É claro que a gente facilita, mas não é unanimidade. Infelizmente, eu com o chapéu de vendedor... Exato, quer ser um representante comercial. Eu me lembro de uma história rápida de quando eu estava nos anos 80, fim dos anos 80, no caderno de negócios da Folha de São Paulo. E eu fui com o CEO da Bastry para Manaus, porque eles iam abrir uma fábrica lá. E ele falando da dificuldade, ele foi a viagem inteira contando para mim
como foi difícil explicar para os alemães, ou a gente monta uma fábrica sem acesso por rodovia, No norte, a 5 mil Amazônia. quilômetros do mercado, aham. ou a gente sai do Brasil. Não dá pra entender, né? Não dava para entender. Ele falou que foi a maior dificuldade dele explicar para o board, para o conselho lá na Alemanha. por que é a melhor decisão? Isso, eles faziam fita cassete na época. É Sim, outro mundo. outra, aham. Mas mudou muito ou não? Não, ainda né, Manaus, por exemplo, que eu nem acabei citando aqui, né, Sim. que muitas vezes está ali na tomada de decisão, na entrada no Brasil como fábrica, ainda é um endereço extremamente atrativo. Né? Manaus evoluiu muito, né, de 10, 20 anos para cá. Isso na Zona Franca de Manaus, Zona em função Franca. dos incentivos. Exatamente. Então, para produzir lá, de fato, é algo muito interessante. E a gente, de qualquer forma, a gente consegue ajudar também empresas que estão instaladas em Manaus a importarem os seus insumos, mesmo com os benefícios. Mas, de fato, é muito difícil explicar isso. Imagina, não sei que ano que foi que você estava... 8, 9, isso. 2008, 2009? Mudou pouco. Imagino que ele deve ter sofrido para explicar isso para os certeza. alemães. O modelo drawback ainda continua funcionando? Sim, também? sim. É um modelo que funciona hoje. Diversos clientes nossos, inclusive, em conversas iniciais, eles comentam sobre drawback. Então, é algo que, de fato, pode... Ainda está na mesa como opção. Né? E Diego, qual é o setor que vocês mais atuam? Agronegócio, metalurgia? Qual que tem algum setor especial ou vocês estão navegando em diferentes setores? Multissetorial, né? Os nossos clientes acabam atuando em diversos setores, mas Os maiores clientes. acho que por uma conexão nossa em reduzir custos tributários, a gente acabou inclinando para produtos com altos, com índices mais elevados de tributação. Sim. Então, por exemplo, mercado de luxo. Né? Tudo que não é básico, cesta básica, o governo ele cobra mais. Para entrar um arroz, estão falando agora se vai importar, se não vai, aumentar. Para importar um arroz é uma tributação, se é que existe, eu não sei exatamente. Mas para importar um whisky ou um cigarro, um carro de luxo, é outro. Sim, Né? sim. Então a gente acabou afunilando para aquele mercado que mais tinha dor na parte fiscal e tributária. Então hoje nós temos diversos clientes da área de bebida alcoólica, por exemplo, mercado de luxo, né, desde investimentos até barcos, carros, né, o segmento automotivo é muito bem atendido por nós, até pelo recente investimento que nós fizemos no pátio veicular no Porto de Paranaguá. O pátio automotivo é nosso por 75 anos, então é um mercado que a gente acabou também inclinando ficamos inclinados a atender E tem melhor. crescido, né, no mercado brasileiro, carros chineses, coreanos. Sim, né? você vê aí, hoje você não sai na rua sem ver um BYD, É impressionante. Os carros elétricos. Né? O Raval. que é Great Wall, se não me engano, Isso, né, a isso. marca. Né? E vocês começaram então numa empresa de solução tecnológica e foram para a área física. Ter estacionamentos, warehouse. Saímos de uma consultoria mesmo, onde o principal ativo era o cérebro do fundador e os sócios dele da época, né, os executivos da época, como consultoria tributária, e fomos evoluindo dentro do Comex até ter estrutura física de fato, ativos únicos. Né? Então, Porque hoje, facilita. facilita. Porque você vai verticalizando, você tem Vamos demanda. resolver isso. Foi natural. É um Foi processo algo natural. Porque vai custando caro. Eu já presto consultoria tributária para aquela empresa, e aquela empresa importa. Ascensos, vocês conseguem importar? Bom, ok, entrei no mundo da importação, do Comex. Aí precisa de um Ascensos depósito. e logística, eu preciso armazenar. Ok, tem armazenagem. Tendo demanda, você tem. Ascenso, eu quero distribuir. Ok, temos 2 distribuidoras hoje no grupo. Quero vender no e-commerce. Né? A pandemia, um dos legados positivos Sim. né, que a pandemia deixou foi o crescimento do varejo eletrônico. Então entramos no e-commerce, com uma tecnologia proprietária. Então, a nossa evolução foi uma evolução natural. de demanda. O mercado, o pátio de veículos no Porto de Paranaguá, chamado Par 12, também foi uma evolução. Né? O mercado automotivo no Brasil, especialmente de elétricos, a hidrogênio, a tendência é crescer. Vocês estão, perdão. Não, Eu estava imaginando se vocês vão entrar em algum lugar que o governo possa permitir um porto seco, por exemplo. Sim, nós temos... Ou vocês já têm? Não temos. Nós temos parcerias, né, em algumas regiões onde tem ali a estrutura de um porto seco. Em Minas, Santa Catarina, em outras regiões. Mas hoje a gente não tem nenhuma... São parcerias, não é administração ou gestão nossa como proprietários, de fato. Aquilo que não está no nosso portfólio, mas faz parte ali das adjacentes, nós temos parcerias com talvez os principais players, com as melhores condições, as melhores tabelas. Então, porto, aeroporto, transporte, como comentei aqui. Então, tudo que a gente não tem, a gente tem hoje uma solução onde consegue levar a melhor tabela para o cliente através da parceria. E em grandes números, qual é o tamanho da empresa hoje?
Hoje, nós temos quase 400 funcionários no Brasil, talvez 50 funcionários na Flórida, né, nos Estados Unidos. Ano passado, a gente chegou a movimentação financeira de 5,2 bi de reais, então 1 bi de dólar, né? Mas com uma projeção muito positiva de crescimento nos próximos anos, né? Esse faturamento chegou até a ser maior no passado, nós tínhamos um benefício em cima de um imposto, que é o IPI, né, Imposto sobre o Produto Industrializado, que foi cortado não só para acessos, mas para todo mundo, logo no começo dessa nova gestão do governo. Então, nosso faturamento acabou sendo impactado de modo sutil por conta dessa virada de chave, né? Então, esse é o tamanho, apesar de que hoje a gente não depende mais exclusivamente das tradings, né? Hoje nós temos 3 tradings no grupo, né? A gente não depende mais delas. As tradings são instrumentos para usar o benefício fiscal. Mas o nosso grande foco é a distribuição. Entendi. É a logística e a distribuição. E aí alguns segmentos específicos, né? O segmento veicular, o segmento de luxo, de modo geral, cosméticos, o segmento médico também, um segmento que muito interessa a nós. Enfim, aí tem um leque de empresas de tecnologia que também importam ativos imobilizados. Então aí a gente consegue, felizmente, navegar em diversos setores com alguma contribuição pontual. Isso é uma característica legal do estado de Santa Catarina, né? De ter grandes startups surgindo, avanços tecnológicos. Você acredita que o berço, pelo fato de ter sido em Santa Catarina, esse ecossistema ajudou de alguma forma? Demais. Santa Catarina é um povo muito trabalhador. Eles são colonizados por alemães, né? Os amigos lá do CEO lá da BASF, que você E é um povo... Eu morei lá, eu sou de São Paulo, nasci em Guarulhos, e vivi minha infância lá, e depois mudei para São Paulo por conta de trabalho, né, início da minha vida profissional, mas eu mudei para Santa Catarina na época para abrir um escritório da minha antiga casa, que é o World Trade Center, o WTC de São Paulo. Eu fui para lá, eu fui de estagiário, vice-presidente lá, uma história bacana, que grande orgulho. Fez eu perder um pouco de cabelo, eu já tive cabelo, e talvez ganhei 1 ou 2 crises de gastrite aí, mas quando eu mudei para Santa Catarina, eu fui pelo WTC da época, e casei lá, minha esposa de lá, então eu amo aquela região. E é um povo muito trabalhador, né? É um povo muito industrial, né? Joinville, que é a região onde a Cesc nasceu em Joinville, a região norte catarinense é uma região muito industrial. Então eles são muito trabalhadores, né? Tem as particularidades, né, do povo local, que facilitou muito para o estado ser um dos estados que tem os melhores índices hoje no Brasil. Um estado pequeno, Sim, né? sim. Mas com índices IDH e outras linhas de comparação com São Paulo, por exemplo, que realmente faz o estado se destacar. E a parte tecnológica também, né? Aí não no norte, necessariamente no norte catarinense, mas olhando mais perto da capital, Floripa, né, Florianópolis, aí a parte de startups, cara, eles dão um show, né? Eles dão um show. Eu morei em Floripa também, eles dão um banho em cima de outras regiões do Brasil, com as iniciativas de destaque para esse mundo de startups, etc. Então, é um estado que se complementa, né? Sim. E é bem dividido. Tem a parte industrial, tem a parte moveleira, madeireira, tem a parte de alimentos lá no oeste, né? Várias indústrias estão lá. Tem a parte tecnológica e turismo, que é Floripa, Balneário, litoral catarinense, que é muito lindo. Enfim, então é um estado interessante. Eu sou apaixonado por lá. Sou paulista, né? Guarulhense, mas sou apaixonado não só pela minha esposa, mas também pelo povo catarinense. É que lá tem onde passar o fim de semana. Diego. Minha mãe aposentou e foi para lá, inclusive, de Guarulhos, está morando em Balneário. Realmente é um estado muito acolhedor. Nota 1000, Diego, foi um prazer te receber. Prazer é meu. Foi uma aula de tecnologia e de logística. Obrigado aí pela participação. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal.